Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou falar para vocês um dos grandes motivos que faz com que as empresas fechem, com que as empresas quebrem no Brasil. Grande parte das vezes, quando a pessoa monta um empreendimento, monta uma empresa, ela às vezes se esquece de fazer um bom planejamento financeiro. Ela imagina que a empresa no primeiro mês, no segundo mês, terceiro mês, que a empresa abriu, que ela investiu bastante em marketing, ela investiu em bons funcionários, em treinamento, que a empresa vai chegar e vai começar a faturar e vai dar lucro e vai gerar renda. E infelizmente essa não é a realidade na maioria das empresas. A gente demora um tempo para que a empresa consiga se maturar, se estabilizar no mercado e aí sim começar a gerar um certo faturamento, começar a gerar uma determinada receita, uma renda. Eu tenho que ter em mente então que a minha empresa, para estar aberta, ela precisa ter um mínimo de caixa mensal. Eu tenho as contas fixas da minha empresa. Eu tenho aluguel, água, luz, funcionários, contador, impostos. Aqueles valores são valores fixos que eu vou ter que pagar independente de ter entrado cliente ou não ter entrado cliente. O estoque inicial, por exemplo, eu preciso ter o estoque inicial dentro da empresa, senão eu não faço a empresa funcionar. Então, é o custo mínimo que eu preciso ter para manter essa empresa aberta. Quando a gente vai passando ao longo dos meses, essa empresa aberta, a gente depende da entrada de caixa para pagar esses custos fixos. Imagine que a empresa acabou de ser inaugurada, então talvez a pessoa tenha investido altos valores em marketing para poder fazer o lançamento, abertura, inauguração, aquela festa e tal. E é comum realmente grande parte dos estabelecimentos, no primeiro mês, segundo mês, a gente tem um alto público que começa a vir pela novidade, por saber como é que funciona a empresa e tal, e conhecer e tal. E aí o proprietário às vezes se empolga nesse momento achando que vai ser eternamente daquela mesma maneira, daquele modo, vai ter sempre aquele grande movimento. E grande parte das vezes não. Passada essa primeira euforia da novidade, o movimento tende a dar uma baixada, sossega e aí sim começa a entrar no período normal. Então, se a empresa não tivesse sido planejada para poder atender aquele número de clientes corretamente, que veio para experimentar a empresa, se ele não tiver um bom planejamento, que é o que a gente chama de capital de giro, ele não tiver previsto um capital de giro para manter essa empresa aberta durante um período mínimo, esse cara quebra logo nos primeiros meses. Eu, como consultor, atendo diversas empresas e já vi muitas empresas nesse ponto, nesse problema. Acompanhei empresas que, por exemplo, o cara investiu 130 mil reais para montar a empresa. Alugou o ponto, reformou o ponto, montou o prédio, treinou o funcionário, comprou o computador, deixou o estoque pronto, tudo beleza. Abriu a empresa. A empresa foi bem no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, a empresa já tinha vendido alguns produtos, precisava repor, não tinha tanto movimento e já não tinha mais caixa, já não tinha mais dinheiro em caixa, nem para fazer compra de reposição do estoque. Cadê o dinheiro dessa empresa? Acabou, quebrou, a empresa simplesmente quebrou no terceiro mês de vida, porque o cara investiu apenas na abertura da empresa. Ele só tinha capital para fazer a abertura da empresa e não tinha capital de giro para poder manter essa empresa aberta durante o tempo necessário que ela precisava para poder ter um fluxo bom de clientes e entrar no ponto de equilíbrio, onde ela começa a gerar renda e girar e vender, e gerar e vender, e gerar e vender, para se manter aberta. O ponto de equilíbrio é quando a empresa tem pelo menos o faturamento que paga os seus custos fixos e gera o mínimo de lucro. Então isso demora algum tempo, dependendo de empresa para empresa, setor a setor, região a região do país. Quando a gente, por exemplo, se esse cara investiu 130 mil reais para abrir a empresa, ele tem que ter uma ideia de quanto tempo vai demorar para essa empresa poder gerar a receita para pagar pelo menos o investimento inicial, que é os 130 mil reais. Se essa empresa talvez demore aí 10 meses para pagar esse investimento inicial, então eu tenho que prever que ela vai ter que pagar, além dos custos fixos, 13 mil reais por mês, né? Os 130 mil dividido por 10, 13 mil reais por mês para pagar o investimento inicial. Poxa, Arthur, mas 13 mil reais é muito tempo. Então, quer dizer que a sua empresa, né, não vai conseguir pagar o investimento inicial em 10 meses. Você precisa estipular um período maior. Então, talvez em 20 meses vai cair para 6.500 reais. Então, e aí, sua empresa consegue pagar os custos fixos e gerar mais 6.500 reais para pagar o custo do investimento inicial?
Sim, consegue? Então, ótimo. Então, a previsão de que você consiga o ponto de equilíbrio para a sua empresa é de 20 meses. Esses 20 meses é o período onde você não vai gerar lucros com essa empresa. Ele está simplesmente funcionando em cima do capital de giro para pagar os próprios custos. Né? Se eu quiser que essa empresa gere lucros ao mesmo tempo em que ela continua pagando o investimento inicial, eu preciso então diminuir a minha expectativa de retorno do investimento. Se eu preciso de R$ 3.000 de lucro líquido para minha utilização e mais pagar os custos de abertura da empresa, o investimento inicial, então talvez eu tenha que estipular que essa empresa vai precisar ser paga em 30 meses. Espero que vocês tenham entendido aí essa questão. O principal é vocês verem que o capital de giro ele tem que prever o período em que a empresa precisa de dinheiro para se manter aberta até ela poder gerar essa renda mês a mês para poder pagar os próprios custos da empresa. Então, se você tem uma empresa que tem um custo fixo para se manter aberta em R$ 10.000, então você tem, o ideal é que o seu capital de giro ele seja de pelo menos 6 meses, né? No mínimo 6 meses. O ideal é que seja mais, o ideal a gente recomenda que seja pelo menos de 10 a 20 meses. O custo fixo da sua empresa vezes 10. Ou seja, se o seu custo fixo da sua empresa para manter aberto, água, luz, funcionário, telefone, aluguel, seja de R$ 10.000, você precisa ter pelo menos de 60 a 120 mil reais guardados como capital de giro, que chegou o primeiro mês, a sua empresa tem um custo fixo de R$ 10.000, primeiro mês inaugurou, você foi lá e faturou, sei lá, R$ 20.000, poxa, novidade e tal, gerou 10 mil de lucro? Teoricamente sim, você tem que começar a pagar o investimento inicial. Segundo mês, faturou R$ 15.000, poxa, legal, tal, mas faturou menos que a inauguração, então faturou acima do custo fixo, legal. Terceiro mês, faturou, sei lá, R$ 8.000, ou seja, já deu vermelho, já faturou menos do que ela precisa para poder pagar os custos. Se o custo fixo é 10 mil, ela faturou 8 mil, ela deu R$ 2.000 de prejuízo. Esses R$ 2.000 sai da onde? Sai do seu capital de giro, que no caso a gente tem um capital de giro de R$ 120.000. Então, pega lá R$ 2.000 dos seus R$ 120.000 de capital de giro. Pega apenas 2 mil. Pô, entra no caixa da empresa. Pagou os custos, ótimo. Aí, segundo mês, quarto mês, sua empresa faturou R$ 5.000. Ou seja, se o custo fixo é de R$ 10.000, ela deu R$ 5.000 de prejuízo. Esse 5 mil sai da onde? Sai do nosso capital de giro lá, dos R$ 120.000. Menos os 2, menos os 5. E assim por diante. Você tem que ter um caixa, que é o capital de giro, que vai te dar suporte para que você não passe aperto para poder pagar as contas fixas da sua empresa. Quinto mês, talvez sua empresa tenha dado, de novo, R$ 5.000, ou seja, deu 5 mil de prejuízo. Você vai sustentar essa empresa aberta, né, dando prejuízo durante alguns meses, mas com o dinheiro do seu capital de giro. E aí você tem tempo para que você possa buscar estratégias para fazer a sua empresa se alavancar e faturar pelo menos o valor do seu custo fixo. Então, em média, as empresas no Brasil, após o lançamento, ela demora pelo menos 6 meses para equilibrar o caixa, para pelo menos pagar os custos fixos. Esse pagamento dos custos fixos, geralmente ele dura até 2 a 3 anos. Então, às vezes a pessoa acha que vai montar a empresa e vai sair já tendo lucro, vai ganhar dinheiro e tal, faturar alto e tal, e geralmente não é assim que funciona. A empresa demora 6 meses tendo prejuízo, aí ela começa a equilibrar, pagando apenas os custos, e aí demora aí mais algum tempo, alguns meses, para que ela consiga começar a gerar lucros acima do custo fixo. E aí sim começa a pagar os custos do investimento inicial e aí poder gerar lucros. Por isso que a gente tem várias empresas, franquias, por exemplo, que a gente tem um investimento inicial, mais o capital de giro, e aí a empresa demora 18 meses, 20 meses, 30 meses para começar a retornar o investimento inicial da empresa. Então, é sempre um tempo depois, prevendo o capital de giro, que faz com que te dê liberdade e tranquilidade para que a empresa não precise ser encerrada logo nos primeiros meses. Que a gente já sabe que é pelo menos 6 meses a empresa não vai gerar lucro, a empresa não vai gerar caixa. E aí a empresa vai ficar simplesmente girando no vermelho, mas eu tenho capital de giro para poder manter essa empresa aberta. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido.
marque aí algum amigo de vocês que você sabe que precisa ter essa dica, que precisa saber sobre isso, com a importância do capital de giro na manutenção da empresa dela, na manutenção da empresa que quer se manter aberta, que quer crescer e gerar frutos e lucros. Obrigado, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo.